retomando o nosso curso periódico de comentários e glosas aos textos, registros sobre registros, habitualmente publicados no site da Uniregistral. Eu quero, mais uma vez, saudar e agradecer ao Dr. Francisco Raimundo, que patrocina pela Uniregistral estas nossas reuniões. Cumprimentar aqui, e, em nome de ambos, saudar todos os presentes, o Dr. Ademar Fioranelli e o Dr. Gercé Rodrigues da Silva, amigos que somos de várias e várias décadas. E saudar o nosso público do meio virtual. E fazê-lo, nomeadamente, em nome de um grupo que já se manifesta de modo bastante valioso, com um estudo acerca daquilo que nós estamos aqui produzindo. É possível que essa gente muito boa, muito generosa, não se dê conta de um fato que pessoalmente eu queria mencionar. Quando se ultrapassa, é o meu caso, o meridiano, tem-se sempre a ilusão de que se possa deixar alguma coisa para os demais. Então imaginem como isto, para mim, gera um efeito tão salutar e tão simpático e tão jubiloso para a alma, de saber que há um grupo que se dedica habitualmente a estudar o que nós estamos estudando aqui, que antecipadamente, antes dessas aulas, se reúne e discute aquilo que nós vamos tentar expor aqui. Eu queria mencionar, então, o nome das doutoras, aliás, é gente de vários estados da federação, eles que se reúnem periodicamente por meio virtual. A doutora Ana Selva, a doutora Bernadette Leonero, a doutora Carolina Roberto, o doutor Diego Silveira, a doutora Josiane Furlaneto, a doutora Laura Silva, o doutor Leonardo Barreto e aquela que parece assumir a liderança deste movimento, a minha estimada amiga Thaís Luciano Castelo Branco, de Trairi. Eu agradeço de coração a esta gente e espero que este seja um dos grupos e dos novos que aqui se apresentam com muito vigor e muito interesse, inteligência e dedicação. Tenho insistido muito neste ponto, ainda ontem, e aproveito para contar esse fato. A minha filha é preocupada com a formação dos dois meninos, dos meus dois netos, e eu dizia a ela, o fundamental nesse momento não é o intelecto, é a disciplina da vontade. Se nós conseguimos disciplinar a vontade no sentido de estudar, os resultados vêm. Claro que dotes especiais de inteligência favorecem o resultado dos estudos, mas é preciso constância da vontade. O mero intelecto é possível para formar estelionatários. Saudação ao Dr. Francisco Raimundo, que agora chega aqui ao local, nosso diretor da Uniregistral. Dr. Francisco, muito bem. Bom ano para o senhor. Obrigado, igualmente. Muito obrigado. Bem, a aula de hoje diz respeito ao tema dos registros sobre o registro número 18, que dá continuação ao tema do princípio da publicidade. E o importante da aula anterior, e muitas pessoas me escreveram em separado para salientar esse ponto, foi a novidade de nós termos mostrado a grande potencialidade, a grande virtualidade do princípio da publicidade, que quase sempre é tratado de maneira, digamos assim, tautológica, dizendo que publicidade é cognoscibilidade, meramente. E a ideia é explorar mais fundamente este princípio, como, aliás, estava na origem do seu tratamento na doutrina espanhola. Tal vimos, então, na aula anterior, a publicidade registral é um conceito análogo, e o seu primado, ou prius, é a res publica, ou seja, a finalidade é que se volta o registrador. Então, vamos voltar um pouquinho sobre
esses termos. O que é um conceito análogo? Um conceito análogo é, dentre as três possibilidades dos termos quanto à expressão significação, que é ser um conceito unívoco, um conceito equívoco e, intermediariamente, um conceito análogo, exatamente esta última hipótese que eu mencionei. O conceito análogo intermediário entre esses dois extremos, o termo unívoco e o termo equívoco, é um termo que, em parte, se apresenta com um significado único para as suas várias possibilidades analogadas. Ou seja, em parte ele é unívoco e em outra parte ele apresenta a sua equivocidade. Então, podemos distinguir melhor quando comparamos, já o fizemos isso em aulas anteriores, um termo equívoco e um termo análogo. Todos nós que temos a oportunidade de andar em um automóvel, conhecemos algo que as mulheres normalmente não conhecem, que é aquele aparato estranho e misterioso para as mulheres, de modo geral, que se encontra quase sempre guardado no cofre do automóvel e que nós chamamos de macaco. E pois é. Ora, a palavra macaco é um termo equívoco. Nós temos um macaco automóvel e temos um macaco do automóvel, um macaco animal. São completamente disparatados, só tem em comum o fato de serem seres corpóreos. Mais do que isso, nada. Outras palavras equívocas, eu já mencionei em aulas anteriores, a palavra manga, por exemplo, que é uma fruta ou é uma parte do vestuário. A palavra cravo, que apresenta um sentido muito amplo, desde a afecção da pele até o condimento do doce de abóbora, até o precursor do piano, até o prego da cruz de Cristo, até a flor. Ou seja, o que há de comum entre esses sentidos? É meramente a corporeidade. E, portanto, são termos equívocos. Diversamente, se nós apanharmos termos análogos, tomamos o termo, por exemplo, são. Nós podemos dizer que um pão é são, um biscoito é são porque provoca a saúde. Há nesse termo, falar que um corpo é são e um pão é são como causa e efeito, ou como efeito e causa, nesse nosso exemplo, usando a mesma palavra, uma ligação. Nós mesmos do campo do direito sempre temos presente esse conceito básico do nosso saber, que é o conceito, a noção de direito, que é uma noção analógica. Direito como justo, o direito como lei, o direito como fato social, o direito como ciência, o direito como faculdade de agir. Então nós podemos usar a expressão, ou o termo direito, com esses todos os significados de justo, de lei, de fato social, de ciência, ou mesmo, ainda, como disse, de faculdade de agir, com algo próximo de si. Por que uma lei se chama direito? Por que o estudo, por exemplo, da cadeira de penal na faculdade se chama estudo do direito penal? É porque, nestes casos, nós estamos diante de um conceito básico, de um núcleo conceitual de justiça, de justo. O direito penal se chama direito penal na faculdade porque ele se dedica a estudar o justo penal. Uma lei se diz direito porque esta lei conduz a um justo, ou seja, o justo é o núcleo destes vários conceitos analogados de direito. E nesse sentido, nós destacamos aqui, quando eu falo que o prius, ou primado analógico, ou prius analógico, no sentido de que se caracteriza aí o núcleo do conceito análogo. E o núcleo do conceito análogo de publicidade registral, em sentidos na aula anterior, é exatamente a res pública, ou seja, o mais importante da publicidade é que ela está voltada a uma finalidade. Que finalidade? Cumprir o bem comum. Bom, antes de prosseguir aqui, eu quero saudar a chegada de meu estimado amigo, o eminente juiz, hoje na comarca de Guarulhos, a primeira vara civil de Guarulhos, Dr. Ricardo Felício Scaff. É sempre uma honra contar com sua presença aqui, Dr. Scaff. Muito bem. Ao investir-se da titularidade do ofício registrário, nele exercitando a potestade correspondente, ali com essa potestade, produzindo os documentos de sua competência, dando-lhes expressão, significação e meios de conhecimento, e propiciando deste modo
a realização do direito político de ter direitos. É extraordinária essa ideia. Ou seja, o registrador público, ao cumprir a sua função, ele permite o acesso de pessoas a ter um direito. E isso é o direito político de ter direitos que se consegue por meio da atuação do registrador. O registrador cumpre assim a sua missão de magistrado da segurança jurídica. Em cada uma dessas atuações, e que portanto correspondem à vastidão analógica do conceito de publicidade registral, quais sejam investidura, exercício de potestade pública, elaboração documental, expressividade, cognoscibilidade, significância, suscetibilidade para aquisição de direitos, destaca-se uma distinta perspectiva, ou seja, um aspecto distinto da mesma publicidade registral, de sorte que todas elas e cada uma delas são, sob certo aspecto, meios para realizar o primado analógico, ou seja, o prius analógico dessa publicidade, ou seja, aquele núcleo, a res pública, o bem comum, o bem de todos. Ou seja, a função do registrador está voltada a satisfazer o bem comum. Isso quer dizer que, quando menos, a supressão dos registros ou a sua deficiência causa, para não dizer mais, volto a dizer, quando menos, causa um forte detrimento para o bem da comunidade. Tudo isto, pois, está de algum modo subordinado ao princípio da publicidade registral. À margem, o fato de que possam as diferentes atuações harmonizar-se ainda a regência de outros princípios registrais ou hipotecários. Como eu lhes disse em uma dessas aulas anteriores, os princípios hipotecários devem ser vistos em seu conjunto. Eles não podem ser vistos isoladamente. É por isso mesmo que todos eles são princípios e que atuam dentro de um sistema ordenado. Comecemos aqui por examinar uma a uma dessas atuações, embora aparente ser bastante oportuno que o tema da investidura registral se aprecie em conjunção com o do exercício da potestade autorizada por essa investidura. E logo, porém, é caso de assinalar que o termo potestade, lato sensu, pode implicar duas coisas, e é nesse sentido que ele aqui se emprega. Ou seja, dois atributos. O atributo de poder e o atributo de autoridade. O poder é uma força socialmente reconhecida. E aqui vem a calhar, né? Nós vivemos um momento no Brasil em que reconhecemos a existência de um poder ilícito, embora, mas que socialmente se reconhece, quando há tanta dificuldade no trato com a situação prisional. Há um poder que ali se encontra estabelecido. É uma força socialmente reconhecida. Somos obrigados a reconhecer que há uma força contra a qual, aliás, se deve lutar. Essa é outra história. Portanto, o poder representa isso, essa é uma força que a sociedade reconhece existir. E, em contrapartida, o outro sentido é o da autoridade, que, segundo uma conhecida expressão deste grande romanista contemporâneo, que foi Álvaro Dors, é um saber socialmente reconhecido. A própria comunidade reconhece dotado do atributo de autoridade, da auctoritas, um grupo ou uma pessoa que tenha particularmente um saber, seja ele real, seja ele fictício, mas que se reconhece como saber dentro da comunidade. Saber socialmente reconhecido e não força socialmente reconhecida. Então, essa é a distinção. Enquanto o poder, como tal, é uma força socialmente reconhecida, a autoridade é um saber socialmente reconhecido. A vigorante Constituição Federal do Brasil, no seu artigo 236, levou ou tentou esboçar uma possível e parcial configuração para as notas dos registros públicos. Aliás, no campo da só possibilidade, seu texto admite mais de uma configuração desses organismos. Eu até vou mencionar esse episódio mencionando
um acontecimento histórico de que alguns dos senhores conhecem e que envolve a figura de um tabelião particularmente expressivo, o tabelião Antônio Albergaria, que os senhores conheceram. Diz o caput do 236, os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado por delegação do poder público. Assim diz o caput. No dia 6 ou 7 de outubro de 1988, portanto, no lendemain da vigência da Constituição Federal, o tabelião Antônio Albergaria, que não era, aliás, correcionado da primeira vara de registros públicos em que eu estava, mas sim da segunda, né? E ingressa com aquele jeito muito expansivo dele, ele era muito expansivo, muito brilhante, e diz, em voz alta na minha sala da primeira vara de registros públicos, doutor, Vitória de Pirro. E eu então fiz um ar de surpresa, que realmente não estava entendendo o que ele queria significar com isso, e disse, esse artigo 236, todo mundo está festejando. Não é possível que linhas contraditórias festejem ambas uma vitória nesse dispositivo. Isso só se explica porque esse artigo não diz nada. E ele tem razão. Tempos depois se vê que esse artigo demandava uma aplicação infraconstitucional para poder salvar-se um dos seus significados possíveis. Isso é um artigo propositadamente, é possível dizer isso hoje, pelo menos provavelmente era propositada esta enunciação ambígua. Isso corresponde ao que na Espanha se chamou depois de circiterismo dos textos normativos. Você faz um texto propositadamente ambíguo para permitir a aprovação pelo parlamento, diante de muitas pressões externas. E depois, na via ordinária, onde é mais fácil legislar, se escolhe um dos sentidos possíveis e acomodados à situação do tempo. Foi o que acabou acontecendo com a Lei 8.935, de 1935, que veio dar uma das leituras possíveis da Constituição. Bom, em todo caso, esse enunciado, em vez de reportar-se ao organismo, notem bem, reportou-se diretamente à função, é dizer, aos serviços, aspecto dinâmico de uma entidade orgânica ou institucional. De fato, talvez essa mudança da metódica do texto constitucional tenha passado um tanto despercebida à altura. Em vez já de se falar dos cartórios, passou a falar-se dos serviços. Ou seja, em vez do organismo, da entidade institucional, da instituição, tal como ela existia e era reconhecida no Brasil, era já tradicional falar-se em cartório, e ainda é. A população, a expressão cultural, o povo fala em cartório, não fala em serviço. A Constituição tentou referir-se ao tema da função. Como, aliás, tentou fazer a mesma coisa com o tema da propriedade e, sobretudo, os adversários da propriedade privada passaram a utilizar muitíssima expressão função social do domínio, em vez de falar em um direito de domínio ou em propriedade, uma função social disto. Trata-se das funções de órgãos que, no entanto, são configuráveis exatamente porque se exercitem esses serviços. Para que se exercitem esses serviços? Com e em que esses serviços se exercitam. Essas funções não são abstratas, elas não estão constituídas como elementos substanciais. A substância das funções é exatamente a entidade. Nós não somos as nossas funções, nós temos funções. Funções, de algum modo, elas são corolárias de uma substância, elas são acidentes de uma substância, ou quando muito são próprios de uma substância, mas não são a própria substância. Esse que foi o problema fundamental da norma constitucional. Em vez de definir ou indicar, demarcar a entidade que teria uma função, preferiu referir-se apenas às funções dessa entidade, deixando em aberto o grave risco de se ter de definir por via ordinária o que eram as entidades correspondentes. Em todo caso, a restrição do texto constitucional a esse nível dinâmico, ou seja, das funções, abdicou de apontar de modo expresso as características orgânicas ou institucionais dos entes da atuação das notas e dos registros. E de toda sorte, ao indicar duas características desses serviços ou funções, projetou-se na Constituição alguma luz para configurar os órgãos correspondentes a elas. Porque se disseram estas funções delegadas pelo poder público e exercitáveis em caráter privado.
criou-se aí um binômio tensivo conhecido e que demandaria muito esforço e até uma elaboração legislativa que, apesar de tudo, foi melhor do que não ter nada, com a Lei 8.935, para tentar definir o que era efetivamente o exercício em caráter privado. Até hoje, tantos anos após a Constituição e tantos anos após o advento da Lei 8.935, nós continuamos disputando sobre os limites em que pode haver interferência do judiciário na atuação do registral. O que põe à mostra claramente, aliás, não só mais do judiciário. Se forem ver aí, aqueles que estão na atividade do registro civil sabem muito bem disso. A tal cartilha do CIRC, que é um ato do Poder Executivo e sequer do Poder Executivo Central, interfere diretamente na independência registral. É exatamente por falta de uma definição, de um perfil constitucional adequado para as entidades. Bom, por mais seja uma simples ficção afirmar, naquele Brasil de 88, que o poder público estivesse a delegar funções que esse poder efetivamente não exercia, o fato é que os serviços de registro, em parte, podem reconhecer-se na letra do Código Político Brasileiro, acomodados à classe de funções da soberania política. Então, num certo sentido, é preciso reconhecer que os registros públicos e as notas exercem uma parcela da soberania política, como nós veremos. Sem embargo, pois, de ser um tanto ficta, como eu disse, a expressão que envolve a referência constitucional brasileira a um contrato de delegação dos serviços notariais e registrários, há algo de verdade neste capítulo. Com efeito, os registros públicos, na tradição jurídico-política, quer de direito comparado, quer nacional, são organismos historicamente assumidos como resultantes de uma conjunção de soberania política com soberania social. E aqui eu adoto, mais uma vez, como venho frequentemente fazendo, uma distinção muito feliz que derivou da pena deste notável publicista e político espanhol que foi Juan Vázquez de Mella. Assim, a despeito da auctoritas, ou seja, da autoridade que se acha cerce, que se acha como raiz fundacional do notariado de tipo latino, que antes de autenticar solidou-se na arte de redigir, a plenitude de sua instituição apenas se consumou, de fato, é isto mesmo, ao receber-se uma delegação da soberania política referente à fé pública. Antes da dação da fé pública, o notário era meramente notário, não era notário público. Foi necessário que o poder político atribuísse ao notário, que já então se constituía como uma função da comunidade, a fé pública para que ele se transformasse em um notário público. Isso é preciso reconhecer. Portanto, ainda que não se queira simplificar a gênese histórica dos notários e dos registradores públicos em todo o domínio do Ocidente, e é preciso fazer essa ressalva, nós estamos tratando do tema no âmbito das instituições ocidentais. Pensa-se aqui tanto na esfera geral do notariado latino, quanto já nas particulares do notariado românico e dentro do notariado românico, ainda mais especificamente no que se pode denominar de notariado hispânico, ao qual está fundamentalmente ligado o nosso registro público brasileiro. Tem de reconhecer-se o caráter comunitário com que se foram gestando os scribe ou scriptores ao largo de muitos séculos e graças ao concurso da prática das artes liberais do trivium, que já vimos, era o estudo da gramática, da lógica e da retórica, e adiante do conhecimento especializado do direito romano. Isto mercê da influência pedagógica da Escola de Bolonha. Um dia ainda, quem sabe tenhamos tempo aqui, de incursionar um tantinho sobre o papel que exerceu para os registros e em seu momento para a formação do notariado latino a Universidade de Bolonha. É provável que nunca tenha havido no mundo, no campo do direito especialmente, uma influência tão sólida, tão intensa, tão profunda como a exercida pela Universidade de Bolonha na formação do direito. E isso se projeta até os nossos dias, dada a repercussão e a permanência das raízes românicas no direito ocidental. Estadiados já com status de função da comunidade, ou seja, com o selo da auctoritas,
ou saber socialmente reconhecido, vieram esses scribe a converter-se em notari publici, quando recepcionaram eles a fé pública que lhes concedeu o poder político. Daí que passem eles a ornar-se de um duplo atributo de potestade, o de serem profissionais do direito, e nisso se entronca seu predicado de independência jurídica em prol da comunidade, fruto histórico da soberania social. Eu aqui insisto nesse ponto. Recusada que seja a ideia de que os scribe já se formaram como fruto de uma historicidade ou de uma organicidade da comunal, ou seja, nascida da vida comunitária, nós não temos elementos para afirmar-lhes a independência. Ela ficará sempre subjugada ao poder político. Ou seja, são profissionais de direito porque exercem uma função livre, uma função independente que se constitui ao longo do tempo por ser um exercício de soberania social, aos quais profissionais estes, a soberania política, aqui sim a potestas política, delegou posteriormente a função da fides pública, da fé pública. Sem negar, pois, eis o texto, longe disto, que as notas dos registros públicos sejam uma função da comunidade, caráter que conaturalizado com essas atividades. O que é uma coisa connatural? Está junto. Aí está. São coisas que têm a sua natureza conjugada. É a garantia da sua independência jurídica, na medida em que próprio de uma função da comunidade é responder diretamente à lei e não a um superior administrativo. Esse é o ponto fundamental. Quando se afirma que o registrador e o notário são independentes juridicamente, são função da comunidade, significa que eles respondem diretamente à lei e não a um superior administrativo. O Dr. Ricardo Scaff, que está aqui, que é um juiz de direito brilhante da comarca de Guarulhos, é uma função da comunidade. Isso significa que ele responde diretamente à lei. Eu, a questão de uns dias, vi publicada, aí, acho que no início de janeiro, final de dezembro, acho que no início de janeiro, uma entrevista que eu acabei um tanto constrangido, porque acho que juiz não tem que ficar dando entrevista, mas acabei cedendo a gentileza do pessoal da Conjur e dei uma entrevista que, aliás, o site da Aris publicou. E lá eu chamo a atenção para esse ponto, que a atividade administrativa, eu estou hoje num posto administrativo no Tribunal de Justiça, não tem que interferir na jurisdição. A jurisdição é inteiramente livre. Pode-se ou não concordar com aquilo que brilhantemente decide o Dr. Ricardo Scaff, mas não cabe à administração do tribunal dizer, não decida assim, decida assado. E a mesma coisa se passa com os registradores e notários. Ou seja, eles têm que ter independência jurídica, eles respondem diretamente à lei e não a um superior administrativo. Não são entidades hierarquizadas ao poder fiscalizador dos tribunais. E menos ainda o executivo, claro está. De maneira que a função da comunidade tem esta marca, responsabilidade direta perante a lei e não perante um superior administrativo. Não se pode recusar em contrapartida, eis o ponto, que o poder político intervenha de algum modo na organização e controle das notas e dos registros. Primeiro, à vista do próprio interesse da comunidade. Por quê? Porque o Estado é a parte incumbida pela própria comunidade de zelar superiormente por seus interesses. Daí que não se possam transformar as notas e os registros em, por assim dizer, botecos da esquina. Cada um faz o que quer. Fecho hoje, abro amanhã, não. Hoje eu vou pescar, hoje eu não vou. Não é isto. A importância tamanha dos registros e das notas é que faz com que o Estado deva interessar-se pelo seu bom funcionamento. Então se justifica, efetivamente, que haja alguma forma de interferência ou de intervenção fiscalizadora do Estado nas funções dos registros e das notas e na organização dos registros e das notas. Mas também, e aqui vem outro ponto, em virtude dessa delegação de uma parcela da soberania política. Na medida em que o Estado delegue, ou tenha delegado, tenha concedido, historicamente, aos registradores e notários, isso já na Baixa Idade Média, uma parcela da sua soberania política, que é a fé pública é a soberania política, é razoável que esse Estado que delega uma parcela da sua soberania fiscalize a boa execução deste serviço. É perfeitamente
explicável e penso que a resposta aí é clara e evidente. No caso brasileiro, essa intervenção pode ilustrar-se já com as ordenações filipinas, normativa de mais largo tempo de vigência no Brasil em matéria de direito civil e penal. Interessante isso. Curioso. A hiperinflação brasileira e a instabilidade brasileira em matéria normativa leva a que até hoje as ordenações filipinas, tanto ordenações do reino português ao tempo do mal designado domínio espanhol, portanto entre 1580 e 1640, sejam ainda as leis que mais tempo vigoraram no Brasil em matéria de direito civil e direito penal. Como sabem, depois do desaparecimento do imprudente rei de Portugal, que foi Dom Sebastião, era legítimo que Dom Filipe II de Espanha, Dom Filipe I de Portugal, assumisse a coroa espanhola. E lá a dinastia filipina permaneceu durante 60 anos, exercendo legitimamente o poder sobre Portugal. E respeitando a independência portuguesa, diga-se de passagem. Portanto, é injusto falar aí em domínio espanhol como se fosse o domínio de um estrangeiro sobre Portugal. Bom, essas ordenações, em todo caso, devotaram um largo título para versar sobre os tabeliães das notas, completando-se o assunto em outros 2 títulos, um tratando das causas comuns entre esses tabeliães e o judicial, outro título a tornar defesa no reino a atuação notarial de escrivães estrangeiros. Notem, sobretudo os castelhanos. Vejam o que foram as ordenações filipinas. E de outras pessoas particulares, porque havia alguns particulares que queriam, em todo caso, exercer as funções de escrivania sem ter o reconhecimento da autoridade. Na mesma linha de atuação estatal, e que vem aqui lembrar para reforço particular da acertada afirmação do vínculo de parentesco entre as notas dos registros públicos, e isto vem de molde para emprestar a esses últimos alguns atributos característicos do... Eu chamo muito a atenção para esse ponto. Uma das garantias fundacionais mais importantes da independência registral é exatamente reconhecer o parentesco com o notariado latino. Porque historicamente foi ao notariado latino que se concedeu essa independência, que se reconheceu essa independência. Ela não foi concedida, ela foi reconhecida pelo... E, portanto, esse parentesco, neste momento, é importante afirmar-se. Sempre que haja nisso, seria de uma pequeneza muito grande ficar imaginando que esse parentesco possa ser um prejuízo para qualquer uma das classes. Isso é uma bobagem imensa entre 2 funções tão vigorosas e tão edificantes e tão historicamente comprovadas e bem provadas como são as notas dos registros. Pois muito bem. Recordemos que no Brasil o regulamento do Registro Geral das Hipotecas de 1846, tendo de atribuir a titularidade da função nos então recém-criados cartórios de registro geral, fê-lo, ainda que provisoriamente, em mãos dos tabeliães de notas, designados nessa nova competência tabeliães do Registro Geral das Hipotecas. Então nós vemos que até propriamente a legislação tratava de reconhecer esta proximidade, essa cercania, digamos assim, o fato de serem irmãos gêmeos, em quartos separados. No fundo, é essa a ideia que se deve ter para as notas dos registros. Assim, em conclusão, de fato eu queria mencionar isso. De vez em quando eu imagino algumas disputas entre as notas dos registros e me chateia um pouco imaginar que se trata de briga entre irmãos, e entre irmãos gêmeos ainda por cima. Em conclusão, a publicidade registral que se anuncia no plano da investidura e da potestade do registrador assinala, de um lado, a profissionalidade liberal própria, como ficou dito, de uma função comunitária. Esse predicado é connatural histórico dos registros públicos e dele resulta a independência jurídica do registrador. Lembremos-nos, a propósito, de que as artes liberais, assim se dizem liberais, não apenas por serem não crematísticas, ou seja, elas não visam diretamente ao lucro. Uma profissão crematística é aquela que visa ao lucro, assim é de um taberneiro, assim é do vendedor de frutas, simpático aqui, que na porta do prédio vende frutas magníficas, é um preço bastante justo. Enfim, quase sempre dessas profissões voltadas à mercancia. E as profissões não crematísticas são aquelas que, embora por serem profissões
devam ter alguma forma de retribuição, não existe profissão que não seja retribuível pecuniariamente, mas não se voltam diretamente ao lucro. Se volta a uma prestação distinta que, em todo caso, recebe uma correspondência, um correspectivo de retribuição pecuniária. Mas exatamente porque, além disso, são artes próprias de homens livres, dotados de independência. De outro lado, todavia, a despeito da constituição histórica dessa função comunitária, a necessidade de conferir plenitude de valor probatório ao documento, emanado da atividade notariada e com ela do registro, atraiu a delegação da fides pública, que só poderia provir do poder público. Imagine o seguinte, vamos transportar-nos um pouquinho imaginariamente aos tempos da passagem da Alta Idade Média para a Baixa Idade Média, ali por volta do século X, século XI, século XII. Imaginemos um grupo de escritores altamente competentes, são os escritores ou os scribes, já então chamados frequentemente de notarii, ou seja, os notários, ainda não notários públicos, que sabem escrever muito bem os documentos, que preparam muito bem os documentos, porque esses documentos são importantes para a vida comunitária, mas que para prová-los, notem bem, demandam sempre uma via judicial. Eles têm que ser corroborados por testemunhas. Essa é a roborácio ou corroborácio. Essa via, economicamente, aquilo é um dispêndio de tempo, um dispêndio de esforços, um dispêndio de custos, quando se sabe que aqueles redatores têm a seu favor, além da competência artística, no sentido de que produziam bem alguma coisa, tinham a seu favor uma provada honestidade e honradez moral, a ponto de que vinham há alguns séculos já procurando respeitar as suas funções. E o poder público fiscalizando essa atividade. Nesse momento, o poder público diz, olha, nada impede que eu, em vez de demandar um reconhecimento judicial desta função, eu atribuo ao documento uma plenitude. Isso eu faço como? Dando a esta função notarial, ao notário e extensivamente ao registrador, um testemunho qualificado, uma presunção de veracidade, uma graduada presunção de veracidade de que o documento que ele produz é verdadeiro. Faz prova plena contra todos. Quem quiser impugnar, estes inverter o processo. Em vez de nós levarmos o documento para a via judicial para que se prove a sua veracidade, eu só deixo o documento para a via judicial para ser impugnado. Até que ele seja impugnado, ele merece o reconhecimento de plenitude. Foi apenas isso. É simplíssimo. Foi isto que ocorreu com a dação da fé pública. De maneira que o registrador frui de uma dúplice potestade, uma comunitária, de profissional do direito, e outra política, a do agente delegado de um atributo estatal. Ele é um jurista, é um profissional liberal, que participa também da qualidade de um oficial público. Eis aí esse misto, essa miscigenação de atributos. Isto, por si só, justifica a interferência do poder político, ainda que caiba considerar uma variedade de seus sistemas na organização e na fiscalização dos registros públicos. Suposto que não se deve Império Romano, eu acabo de mencionar isso, o juramento de officio notarii fideliter exercendo. Ou seja, ele jurava exercer. Nós teríamos que... A plenitude dessa prova ainda não existia fora. Então nós teríamos que ouvir as testemunhas, ouvir a confissão de alguém que participou do documento para reconhecer a força dele. Foi com a fé pública que isso se supera. É que a autoridade política deve sempre zelar pela boa consecução das funções comunitárias. Essas funções, embora não sejam estatais, são públicas, ou seja, de interesse de todo o povo. Nós temos insistido muito nisso. Função pública não quer dizer função estatal. Função estatal é uma parte da função pública. Disso resulta o acerto da exigência histórica de que os notários, e com eles os registradores, sejam sempre eruditos das leis e da boa opinião. Notarii legibus eruditi et bone opinionis.
de maneira que, atuando com idoneidade técnica, prudencial e moral, possam bem servir a utilitas pública. E o Estado, que não deve asfixiar as funções da comunidade, deve, entretanto, ajudá-las e coordená-las em ordem ao bem comum. Isto é aquilo que em aulas anteriores eu andei mencionando aqui, na famosa frase que se atribui a Taparelli da Zélia, e isso eu recebi por tradição. Nunca encontrei o texto, embora eu tenha as obras de Taparelli da Zélia, nunca encontrei o texto que se refere a isto que vou dizer-lhes. Atribuo a ele com uma dor no coração, porque eu gostaria de eu ter dito isto, e se não fosse ele eu poderia dizer que fui o primeiro a ter criado, mas não fui. O Estado não deve fazer, nem deixar de fazer, deve ajudar a fazer. É exatamente aqui que se aplica esta ideia de subsidiariedade do Estado, também em relação às funções notariais e registrais. O Estado não deve fazer, nem deixar de fazer, mas ajudar a fazer. Investido nas funções e com essa dúplice atribuição de potestade, auctoritas potestaque, o registrador também atua publicamente, é dizer, com publicidade, na tarefa da elaboração documental. Mas o registrador não é um amanuense, ou seja, ele não é alguém que fica tomando nota do que outras pessoas lhe ditam. Na verdade, especialmente com a Lei 6.015 no Brasil, o registrador passou a ser efetivamente um criador, um determinador do direito. Tanto é que ele não copia mais literalmente os títulos que lhe são apresentados, senão que os interpreta, que os compreende e que elabora os textos correspondentes a esses títulos. O amanuense é um mero copiador. O amanuense é alguém a quem eu dito alguma coisa e ele exerce a arte de recolher o que lhe é ditado. O registrador atua de modo jurídico prudencial. Esta foi a descoberta desse caráter da prudência do saber próprio do registrador. Eu penso que pode elevar-se à categoria de um dos principais paradigmas da doutrina registral brasileira no século passado. Eu sou um pouco suspeito para falar isso, mas penso que a doutrina brasileira terminou por reconhecer esta característica, de que o registrador não é um técnico, ele não é um poético, ele não é um amanuense que simplesmente copia, mas é alguém que decide. É alguém que efetivamente compreende textos, extrai significados normativos, interpreta-os em relação aos fatos e aí sim elabora um documento. De modo que o registrador não se limita a copiar servilmente dados constantes de um título, senão que produz um documento, matrícula, o registro, a verbação, a certidão, etc., o que se antecede de um juízo jurídico, que é exatamente a qualificação. Nesse quadro, parece mesmo não ser exagerado entroncar os registradores, de algum modo, com as funções judiciárias. Talvez seja excessivo falar da autoridade judicial, que é a expressão de um jurista italiano, De Falco, que diz isso, que o registrador emana da função judicial. Não parece que seja assim. Por mais que historicamente se possa, no caso do registrador brasileiro, do lusitano, do hispânico de um modo geral, entender que a sua função se exerce quase que judicial, especialmente do inercessio, do processo do inercessio. Não me parece bem que se aponte tamanho parentesco que se possa dizer que o registrador seja filho do judiciário. Penso mais que estaria mais próximo da função notarial. Mas, em todo caso, há similitudes na atuação de ambos. Não será, em todo caso, excessivo reconhecer um forte vínculo entre as necessidades judiciais e as de uma documentação com plena fé não oriunda do processo judiciário. E bastante será aqui, doutrinariamente, remeter aos estudos de Rafael Nunes Lagos, de José Bono, de Juan Valieri Goitisolo, e entre os nossos de João Mendes Júnior, numa obra que todos conhecem, que é efetivamente de leitura imperdível. A cuja primeiro exemplar, quero aqui até pagar um tributo de piedade, eu recebi das mãos e com dedicatória do Dr. Ademar Fioranelli, ainda aquela antiga edição da Saraiva, tenho até hoje aqui do Dr. Ademar.
É interessante mencionar o seguinte: a revista de Direito Imobiliário terminou por publicar uma segunda edição dos órgãos da fé pública de João Mendes Júnior. O que aconteceu é que aquilo ia sair, doutor Francisco, salvo engano, pela revista dos tribunais. Tudo pronto, não houve acerto entre os detentores dos direitos autorais do livro e a revista dos tribunais. Então, os detentores dos direitos autorais permitiram apenas que aquilo fosse publicado como um número da revista de Direito Imobiliário. Acontece que eu tinha elaborado um prefácio para esta obra, a pedido da editora. E aí o prefácio não ficava bem no meio da revista, essa que é a verdade. Eles acabaram publicando, né? Está um prefácio meu, escrito para a revista. É inusual, de uma revista ter um prefácio para algo que saiu publicado nela. É uma pena que tenha saído, embora eu queira aqui reconhecer a importância inegável que não se pode diminuir em nada da revista de Direito Imobiliário. É uma pena que tenha saído em forma de revista, porque esse livro merecia ser publicado de maneira separada, de maneira autônoma. Espero que ainda o venha a ser. E eu saliento o fato: o livro faz a indicação de uma segunda parte, de uma continuidade que já estaria pronta, segundo o livro. E nunca se achou essa segunda parte dos órgãos da fé pública. Então não se sabe se foi apenas uma antecipação daquilo que o professor João Mendes pretendia fazer, ou se realmente essa segunda parte existe e não foi localizada. E seria extraordinário se nós conseguíssemos encontrar isso e publicar. Mas, enfim, fica como uma espécie de uma utopia registral, da doutrina registral, encontrar isso. Bom, eu queria chamar a atenção aqui, fazer um exercício apenas de imaginação, de conjectura. Os senhores imaginam possível, num país da dimensão do Brasil hoje, com a complexidade que é a vida social brasileira, que não houvesse pública, que tudo dependesse de passar pelo judiciário para reconhecer esse documento? Compreende a importância, para dizer isto, para dizer com simplicidade a importância dos registros e das notas? Seria impensável, não é? O registrador e o notário, às vezes, sobretudo em situações mais difíceis do ponto de vista econômico, em cidades pequenas, aí em algumas comarcas do Brasil que têm sabidas dificuldades, e aqui particularmente pensemos no registrador civil, nem sempre se dão conta, diante desta amargura infeliz do ponto de vista econômico, da imensa comunidade. Rincão, importância social extraordinária, porque não for o registrador e o notário, nós estaríamos entregues, em todos os casos em que os documentos fossem produzidos, a um reconhecimento testemunhal no judiciário. Os senhores imaginem, o judiciário hoje já tem dificuldade de solucionar os casos que se apresentam. Imagine se ele tivesse que reconhecer em todos os casos a fé de um documento produzido extrajudicialmente. Pois é. Bom, nesse trajeto vamos prosseguir no próximo artigo desta série e também aqui nos comentários. Já prosseguimos nesta série, porque já está publicado o texto, mas nos comentários, apreciando o tema da publicidade registral enquanto produção documentária do registrador, que é matéria própria da morfologia dos registros, que os estuda in itinere, ou seja, que estuda a produção do registro, a fase elaboradora, ou processualística do registro, como o registro se procede. Ou seja, em seu processo formativo, em sua dinâmica de elaboração. A morfologia registral é uma disciplina que ainda não tem autonomia científica. Deveria ter, mas não tem. Quem sabe daqui consigamos sair um dia com essa autonomização científica, doutrinária e didática da morfologia. Eu quero, ao encerrar mais esta nossa reunião, tornar a agradecer ao Dr. Francisco Raimundo o patrocínio destas nossas aulas. Sou testemunha extremamente agradecida dos resultados que isso vem dando no Brasil inteiro. Tenho recebido, o número de acessos é bastante grande. Queria mencionar como isso é difícil, superar 1.000 e tantas pessoas. Houve períodos aqui que chegamos a 3.000 e tantas pessoas tendo acesso a estas aulas. Queria mostrar como isso é difícil. Eu ontem, convidado por engano, obviamente, tive de fazer uma palestra
em um congresso internacional aqui em São Paulo, que foi promovido pela Pamages, hoje presidida pelo meu querido amigo, desembargador Ocildo de Lima Júnior, com a presença de 2 professores da Universidade de Cambridge. Congresso importante. E eu ontem estive lá para falar de um tema também que me parece muito importante. Eu falei tema da saudade ao saudosismo. Tema muito difícil, complexo, para o qual, evidentemente, eu não estava à altura. E o que aconteceu? 20 e tantas pessoas apenas presentes. Porque essa é a realidade cultural do país. Essa dificuldade, eu nem culpo muito, de trânsito, uma dificuldade. Muitos temas. Se nós compararmos o fato de que trouxemos 2 professores da Universidade de Cambridge para o Brasil, com todo o apoio da Pamages, com a presença de gente importante lá, o desembargador Ricardo Anaf esteve presente, o meu querido amigo juiz Daniel Serpentino também ali estava, a doutora Maria Cristina Bacarin, que é uma grande juíza aqui de São Paulo, conseguimos reunir 20 e tantas pessoas. Então, imagine o que é comparar o que isso que a Uniregistral vem fazendo, de ter Estamos um acesso permanente aqui de 10, 15 pessoas. Termos um acesso de mais de 1.000 pessoas vendo as aulas, estudando. Então, eu quero parabenizar o doutor Francisco Raimundo, voltar ao que eu disse no início da aula, para um velho professor como eu, que já atinge o meridiano, já pode aposentar-se, ver o resultado desse é altamente significativo, altamente significativo. Doutor Francisco, muito obrigado, e eu agradeço a presença de todos aqui, doutor Demar, doutor Gersé, nosso conde, doutor Ricardo Scaff. Eu quero agradecer a presença de todos, estamos começando o ano, e o ano eu tenho certeza que vai ter muitas novidades, e vai ter um trabalho bem profícuo. Vamos ver. Essas aulas aí vão cada vez mais evoluir. Se Deus quiser. E eu faço aqui meu cumprimento extensivo, doutor Francisco, a esse nosso público da internet, que é, por assim dizer, a nossa nutrição e uma das razões principais dessas nossas reuniões. Muito obrigado novamente e na semana que vem nos vemos.